Muito bem, shalom, shalom. Shalom, shalom. Então vamos para a nossa penúltima aula da nossa semana da imersão, né? Imersão ou mergulho. E hoje a gente vai ver um tema que eu particularmente gosto muito. Todos os temas eu gosto, né? Por isso que eu escolhi a dedo aqui para a gente fazer nessa nossa imersão. Mas é sobre a questão da lei, né? É um assunto muito importante porque a gente se vê em meio a um bombardeio de informações e de contra-argumentação, né, principalmente dos nossos irmãos protestantes, em relação à questão da lei. Né? Não, quem guarda a lei é legalista. Não, porque a lei aprisiona. Então a gente vai ver isso hoje, tá? Então a gente vai ver sobre lei, legalismo e liberdade. Será que essas coisas conversam entre si? Guardar a lei é mesmo um legalismo? Não é? Você se torna escravo da lei, é uma coisa ruim, você precisa da graça para te libertar. Então vamos falar um pouquinho sobre lei, legalismo e liberdade. Então seja muito bem-vindo a nossa aula 4 da nossa imersão O Mergulho 2.0. Bom, primeiro vamos contextualizar a questão da lei. Tá? Então eu vou falar da lei numa perspectiva geral. Tá? Eu não vou aqui falar apenas da questão bíblica, mas de uma questão ampla, tá? Sobre a lei. Lei vem do latim lex ou lectum. Lectum é um verbo, né? O verbo ler. Da onde vem a palavra lex, que é lei. Olha só que interessante. É uma coisa que às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente dá nome para os nossos filhos, a gente precisa pensar com muito cuidado, né? Por exemplo, existe o nome Alex, né? Alex, o prefixo a no latim, no grego, né? Principalmente no grego, tem a ideia de não, né? Então, tel, Deus. Atel, sem Deus, né? Ou não acredita em Deus. Normal, anormal, que não é normal, né? Lex, lei. Alex, sem lei, ou fora da lei, vamos dizer assim, né? Então, olha só como o nome ele é importantíssimo também, né? Então, lex, lei, então, vem do latim, né? Lectum, que é o verbo ler. E o que seria uma lei? Né? Qual que é o significado da palavra lei, o que ela representa? Então, olha só, segundo o Código Civil, olha lá, a lei é uma regra escrita que impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Tá? Então, isso é lei. A lei é uma regra que foi escrita para distribuir, né, impor às pessoas, né, uma obrigação sob pena de sanções ou de algum tipo de pena, né, um tipo de pagamento, né, enfim. Agora, isso é interessante a gente notar. Por quê? Porque nós temos essa definição de lei dentro da nossa mente. Por quê? Porque o Código Civil, né, os códigos de leis do nosso país, ele vem, né, ele é estipulado, né, ele é colocado, né, sob o fundamento greco-romano, tá? Principalmente grego, né? A ideia de lei, né, de legislação vem da Grécia antiga, né? Então a gente tem esse teor de lei. E quando a gente vai falar de lei de Deus, a gente tem uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva judaica, e não uma perspectiva grega, né? Ou greco-romana. Mas com essa influência greco-romana que nós temos, quando alguém fala lei, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Obrigação. Você não pode sair um pouquinho da obrigação dessa lei que você recebe uma punição, né?
são regras, e regras na mente do ser humano, principalmente o ser humano que está debaixo da ideia greco-romana, né? A regra é algo que oprime, é uma coisa chata, é uma coisa problemática, né? Só quem tem filho sabe disso, ó. Aqui em casa temos regras, tem que respeitar as regras. Aí a criança já fica, pai, regra, né? Porque a gente já coloca as regras como algo ruim, né? Algo pesado, tá? Então, essa é a definição de lei, né? Segundo o nosso entendimento aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Agora, qual que é o objetivo da lei? Vamos ver qual que é o objetivo da lei? Olha só, reger a vida em sociedade, estabelecendo a ordem e condutas necessárias ao desenvolvimento coletivo. Ou seja, a lei vai servir para que a sociedade ela possa trabalhar de forma ordenada, né, e com condutas bem definidas. Tá? Então, se não tiver lei, você não tem ordem e você não tem uma conduta que vai desenvolver aquela sociedade. Tá? Então, isso é muito importante. Então, veja que o objetivo ele está muito mais, de uma forma muito mais tranquila, vamos dizer assim, do que, de fato, a definição da lei no Código Civil. Né? Então, se eu falo para você que a regra, na verdade, vai reger a sua vida, você fala, opa, peraí, mas né, algo vai me orientar na vida. Opa, isso tudo bem, não é uma regra, né? Agora, obrigação, ó, isso aqui é só para trazer uma ordem. Porque pensa bem, se um fazer uma coisa, o outro fizer outra, o outro fizer outra, a gente não vai conseguir se entender, então precisa ter uma ordem. Sob pena de sanções, ó, é o seguinte, essas condutas, né, se você obedecer essas condutas, isso vai beneficiar o seu desenvolvimento como no coletivo, né, como nação. Ou seja, melhora muito, né? Mas o que vem na nossa cabeça quando fala-se de lei é só que ela é uma regra que obriga, que oprime, e se você não obedece, você está sob pena dessas sanções, dessas punições. Tá? É mais ou menos isso. Agora, a lei no contexto judaico, né? A lei no hebraico, o que significa? Nós temos muitas formas de estar se referindo à lei de Deus, tá? A gente vai falar em algumas delas, pelo menos 5, que é 1, Torá, 2, Hok, 3, Mishpat, 4, Mitzvah e 5, Edut. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Todos esses termos estão no hebraico, tá? E todas elas podem ser traduzidas como lei. Né? Se for uma tradução bem rasa, pode ser traduzido como lei, tá? Isso é importante a gente anotar, tá bom? Então, Torá, Hok, Mishpat, Mitzvah e Edut podem ser traduzidos como lei. Agora vamos olhar para cada uma delas e ver o que representa de fato. Então vamos falar sobre Torá. Esse é um termo que a gente usa bastante, né? E vocês ouvem bastante, principalmente quem está conectado com as questões do hebraico, com as questões da restauração. Quando a gente vai falar da lei de Deus, a gente fala da Torá. Então, a Torá é a lei de Deus, né? Agora, Torá, ela vem de um verbo em hebraico que é yará, que significa lançar, arremessar, ensinar, tá? Ou instruir. Então, ensino, instrução, é a melhor tradução para a palavra Torá. Então, o que é Torá? Quando a gente faz essa pergunta para nós, né? O que é Torá? Por que você só fala de Torá? Porque a Torá é é o meu parâmetro de instrução. Foi aquilo que Deus deixou para que eu pudesse viver uma vida reta, né, uma vida santa,
Ou seja, é o manual de instrução, né? O que a gente está acostumado a ouvir, que a Bíblia é o nosso manual de instrução, os judeus, né, eles instituem que a Torá é o nosso manual de instrução, e o resto, o que tem na Bíblia, né, o restante apenas são fragmentos ou complementos da Torá. Eu gosto de pontuar isso, por quê? Porque muitas vezes a gente fala, né, ah, não, o que importa são as palavras de Jesus, porque o Antigo Testamento não existe mais, né? A gente já ouviu coisas desse tipo. Não, não é verdade. O que acontece? O Novo Testamento, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, que é a parte dos evangelhos, né? Que são, que é a história, né? O testemunho aí dos apóstolos sobre Yeshua, sobre Jesus. Então, a gente tem essa primeira parte do Novo Testamento, que é o testemunho, né, que são os evangelhos e o livro de Atos. A gente tem também as epístolas, ou as cartas, que na verdade são orientações, né, orientações para comunidades exclusivas, né, e a gente tem também uma parte de profecia também, né, no Novo Testamento, que é o Apocalipse, né, que é chamado do livro das revelações, né, o livro da revelação, que é o Apocalipse, tá? Então, quando a gente fala em Torá, e a gente entende que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Porque Pentateuco só significa 5 livros, né? Torá significa instrução. A instrução, de fato, está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Você quer saber a instrução de Deus para você? 5 primeiros livros da Bíblia. Ah, mas então as palavras de Jesus não significam nada? Não. Né? A gente não pode fazer esse juízo de valor, né? Ou é isso ou é aquilo. Né? Temos que ir pelo caminho do meio. Por quê? Porque aquilo que Yeshua ensinou está na Torá. Aquilo que Yeshua disse está baseado na lei de Deus, na instrução do Eterno. Né? O ensino que Deus deu é o ensino que Yeshua vai realizar. Tá? Então, não há nada de diferente. O que Yeshua fala, o que Yeshua prega, o que Yeshua ensina é a Torá. Tá? Ai, mas quando Jesus fala um negócio, mas a lei fala outra, quando ele fala, né? Vocês ouviram o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que. E aí Jesus está mudando a lei, né? Ele não está mudando a lei. O que está acontecendo ali naquele texto? Quando ele fala do adultério, né? Se você só olhar e desejar no seu coração, né? A mulher do seu próximo, você já adulterou com ela. Então, o que Yeshua está fazendo ali? Ele não está mudando a lei. Ele está colocando a melhor interpretação do texto da Torá. Porque nessa época, desde que o Eterno deu a Torá até o surgimento de Yeshua como Messias, para ensinar de fato a Torá, nesse meio tempo, muitas pessoas surgiram ensinando a Torá. E muitos ensinos da Torá, né, estavam sendo ensinos errados. Então, Yeshua estava apenas corrigindo não a Torá, mas o ensino que era dado da Torá. Então, o adultério, quando Deus falava não adulterarás, o povo entendia que, então eu não vou adulterar, mas vou pensar aqui. E aí Yeshua fala assim, não, o que Deus quis dizer ali é que você tem que ficar atento com aquilo que você pensa, aquilo que você fala, né? Como você se porta, seu recato, sua modéstia, tá? Então, tudo isso é importantíssimo. Tudo isso é importantíssimo para o processo. Então, Jesus não estava abolindo a lei ali, e nem melhorando a lei. Não, ele estava, na verdade, ensinando a lei como ela deve ser ensinada, tá? Para não haver margens de problemas ali, tá? Então, a Torá, né, instrução e ensino, é uma ideia de uma semente na terra que produz uma árvore que dá bons frutos. Então, se você quer dar bons frutos, você tem que obedecer a Torá, porque a Torá é o verdadeiro ensino, a instrução para que você seja uma árvore frutífera,
Tá bom? Muito bem. Aí eu coloquei um alvo com uns dardos ali, por quê? Porque yará significa arremessar, né? Arremessar para acertar o alvo, né? Então, essa é a ideia. Pecado, ratá, significa errar o alvo. Então, a ideia é o quê? O que é o pecado? É o contrário da Torá. A Torá você acerta o alvo. Pecado você erra. Quando você erra o alvo, quando você anula a Torá, quando você transgride a Torá, você comete pecado. Tá? Então é um contraponto aí interessante. Vamos para o segundo, Hok. Hok significa, ao pé da letra, estatuto. Né? Então a gente tem aí Hok, que significa também ordem, regra, limite. Qual que é a ideia do Hok? Hok significa algo que não tem uma explicação pré-determinada, definida por Deus. Então Deus fala assim, ó, você vai fazer isso. Ah, mas por quê? Não quero saber, não quero te dar os motivos, eu quero que você obedeça. Então o Hok, ele trabalha nesse aspecto. Ele é um mandamento suprarracional. Né? Das ideias, né, desse mandamento suprarracional são as leis de purificação, né? As leis de pureza. Elas são um estatuto suprarracional. Toda e qualquer toda e qualquer tentativa de explicar por que Deus mandou não comer, melhor, comer apenas animais que ruminam e têm casco fendido, né? Por que Deus mandou comer apenas animais que têm esses dois aspectos? Tem que ter os dois, né? Não explica por quê. Né? O Eterno poderia falar assim, ó, vocês não podem comer animais que andam na lama, sei lá. Né? Mas tudo bem, que anda na lama, né? Tudo bem, dá até para entender. Mas por que esses pontos, né, específicos? A gente lê, né, alguns comentários. Um dos comentários, por exemplo, por que Deus mandou se alimentar só de animais que têm casco fendido e rumina? Por conta da natureza deles, né? A natureza do animal, ela tem um problema ali que vai trazer problemas para nossa alma quando a gente ingere, né? Lembrem-se que o pecado veio ao mundo a partir da ingestão de um alimento, a ingestão de um fruto, e um fruto proibido. Isso mudou a natureza do homem. Olha só, a natureza do fruto mudou a natureza do homem. E aí Deus fala, ó, esses animais possuem uma natureza que vão mudar para pior a sua natureza. Então, não comam, né? Então, essa é a ideia mais básica aí, né? Mas ele não explica por quê, né? Então, esse é um estatuto, um ROC, tá? Essa palavra ROC também é usada para leis mundanas, né? Por exemplo, a lei do nosso país é um ROC, é um estatuto, tá? É usado nesse aspecto também. E aí, a obediência do Hokkai não se dá pela recompensa. Era uma categoria suprarracional. Então, você não precisa saber por que você tem que obedecer, como, quando. Não, você tem que obedecer. Pronto. Se você obedece, você está colocando ali o seu real amor ao Criador, porque ele mandou e você vai lá e faz. Tá? Então, é algo que você obedece sem questionar. Tá? Sem questionar. E tem muitas pessoas que obedecem à lei dos homens sem questionar, né? Mas a lei de Deus adoram questionar. Então, a inversão de valores aí, né? Bom, mishpat. Mishpat tem a ver com o julgamento, tá? Mishpat vem da palavra shofar, né? Ou shofet, que significa juiz, ou vem de shofar também, que é o toque da trombeta, né? Que anuncia juízo. Então, mishpat significa julgamento, né? E tem a ver com a questão de você julgar o ato do próximo, tá? Isso tem a ver com responsabilidade social ou civil, tá? Não quero trazer essa ideia de responsabilidade social, né? Justiça social como uma forma esquerdista e nem nada disso, tá? Nem comunista, não é nada disso, mas uma responsabilidade social, ou seja, para que a sociedade haja de acordo com a lei de Deus, né, de uma forma que consiga se movimentar, poxa, eu tenho que
né, fazer o bem para o meu próximo, eu tenho que fazer algo para o meu próximo, eu tenho que, determinadas coisas, eu tenho que fazer com que o meu próximo seja beneficiado, eu tenho que olhar para o meu próximo e falar assim, bom, ele deve ter algum mérito nisso, né, sempre julgar com justiça. E essas regras são regras baseadas nessa responsabilidade civil, né? São deveres dentro de uma sociedade para organizar conceitos éticos e morais, olhando sempre para o próximo com justiça e julgando cada caso para uma melhor vivência entre as pessoas. Então, para uma convivência em unidade, existem os mishpatim, tá? Mishpat, que são os julgamentos, tá? Responsabilidade social com o seu próximo. Temos o quarto, que é a mitzvah. Mitzvah é algo mais genérico, né? Então, todos esses que a gente está falando é uma mitzvah, né? São mitzvot no plural. Então, uma mitzvah é o quê? Ela tem a ver com a palavra tzav no hebraico, que significa ordenar. É uma ordenança, é um mandamento. Mitzvah significa mandamento, tá? Então, os mandamentos, né? Eu gosto muito de falar Torá e mitzvot, né? As duas juntas, por quê? Torá tem a ideia da instrução. E mitzvah tem a ideia da ação. Né? Então, a Torá é algo que está fora, que precisa ser colocada dentro através da mitzvah, da obediência aos mandamentos. Né? Então, eu gosto de fazer essa ponderação. Mas toda vez que aparece mandamento nas escrituras, ela está conectada com a lei de Deus. Tá? Então, quando João fala, né, que aquele que ama a Deus obedece os mandamentos, né, e seus mandamentos não são pesados, ele está falando de que mandamento? Da Torá, ele está falando da Torá, né, da lei de Deus. Não está falando de mandamentos, sei lá, aleatórios ou inventados ali depois de Jesus. Não, é as ordenanças, os mandamentos da Torá, tá bom? Tem nada diferente disso. Tá. Eu só falando, né, que a mitzvah ela tem uma ideia de uma missão delegada a alguém que precisa ser cumprida, né? Então, se a pessoa não cumpre o mandato, né, o mandamento ali, ela acaba falhando na sua missão. Né? Então, é algo bem específico, é algo realmente uma ação, uma atitude, né? E por fim, a palavra edut também significa lei, que vem da palavra ed, testemunho, tá? Ou seja, uma comprovação. É uma regra que precisa ser experimentada e passada para frente como um testemunho. Por quê? Porque a experiência ajuda a definir a regra, a lei, né? Como uma comprovação específica sobre uma possível dúvida. Então, se a pessoa fala assim, mas por quê? Né, como eu vou fazer isso? Né? Aí a gente tem o Eduto. Por quê? Porque o Eduto vai nos ajudar a praticar e mostrar para as pessoas que praticar aquilo traz algo diferente ou algo positivo, tá? Então, uma comprovação, um testemunho de fato, tá? Deixa eu só ver aqui que eu me perdi. Tá, lembrei. Muito bem. Agora eu quero colocar aqui essas três, né? Hukim, Mishpatim e Edut, né? Porque eu quero mostrar para vocês, né? E isso aqui é uma explicação até do próprio Marcelo Guimarães, lá do Ensino de Sião, que eu achei interessante, eu julguei necessário colocar aqui, porque faz a gente, de forma resumida, entender como é que acontece esses mandamentos, tá? Então, Hok, que é o estatuto, que é aquilo que Deus dá sem você, que você não precisa entender, você precisa só praticar, ele vem de Deus, essa nuvenzinha aí eu representei Deus, tá? Como eu ia representar Deus? Não tem como. Eu representei pela nuvenzinha, tá? Então, o Hok é um estatuto, é uma lei que vem de Deus, bate em você e permanece em você. Né? Então, assim, por que eu vou, né, no que isso vai, no que guardar as leis alimentares vai ajudar na comunidade? Talvez nada. Vai ajudar no meu relacionamento com Deus? Vai ajudar, óbvio, mas talvez não tanto. Mas a sua natureza precisa dos Hukim, precisa do Hok, né, do estatuto. O estatuto serve para que você possa se auto
se auto educar. Tá? Então é uma autoeducação ali, né? O rock serve exatamente para que você, né? Bom, eu não sei por quê, mas eu vou fazer. É você. É uma coisa mais íntima. Tem a ver com coisa dentro de você. Tanto é que as leis de pureza entram na categoria rock, né? Por quê? Porque é uma coisa pessoal, né? Uma coisa íntima, tá? Mishpat, que é um mishpatim, né? No plural, mishpat, que são os julgamentos, vem de Deus, bate em você e reflete nas pessoas que estão à sua volta, no próximo. Porque é uma lei de comunidade, né? A gente tem uma porção na Torá que é chamada de Mishpatim. E Mishpatim tem lá as regras, né? Por exemplo, se você tem um pé, uma árvore, né, que dá fruto, né, e esse fruto cai naturalmente, você não pode pegar, não é seu mais. Isso daí é para o órfão, para a viúva, que vai passar ali pelo caminho e que orou ao Criador, e o Criador fez com que aquela fruta caísse do pé para o seu próximo seja beneficiado. Então, tem algumas regras nesse sentido, né? Você não pode demorar mais de um dia para pagar a diária do trabalhador. Você tem que pagar ali no dia, né? Ele fez o trabalho para você, você vai lá e paga, né? A ideia é mais ou menos essa. Então, são responsabilidades sociais aí, né, que a gente tem aí com essa categoria mishpat, tá bom? Sai de Deus, bate em você e para refletir no próximo. E edut, que é o testemunho, vem de Deus, bate em você e volta para Deus, né? Tudo bem, né? O testemunho, as pessoas vão ver o testemunho em você, mas a relação de mandamento é algo que você vai entregar para Deus. Quer um exemplo de edut? As festas bíblicas. Tá? Algumas pessoas colocam as festas bíblicas na categoria ROC, tá? Que são estatutos, né? Estatutos perpétuos. Mas eu coloco no Edut por quê? Porque a palavra para festas fixas, as festas do Senhor, é Moed. Moed tem a mesma raiz ali, Ed, Moed, Edut, Ed, Moed, né? Então, faz essa conexão. Por quê? Porque as festas bíblicas, elas foram dadas para que sirva de testemunho, né, para o mundo. E são encontros de relacionamento de Deus com o seu povo, né? É por isso que a palavra, né, moed significa também encontro, né? Tenda do encontro, né? A tenda, o tabernáculo lá, a tenda do encontro que Deus falava com Moisés, é Ohel HaMoed, né? Tenda do encontro, Moed, ou tenda da festa, pode ser, né? Dessa forma também. Ou seja, Deus quer se relacionar com o seu povo nas festas bíblicas. Então, é uma troca, né? Deus vai lá, institui a festa e você vai, né? Participa dessa festa para dar a honra ao Criador, tá? Então, volta para Deus, né? Esse mandamento, tá? Isso daqui é só uma forma de você entender melhor como funciona, tá? Não é uma regra assim para que você não, deixa eu ver se isso que eu estou fazendo tem que ficar em mim e refletir no próximo ou voltar para Deus. Não, tudo que você fizer dentro da Torá tem que mudar a sua natureza, roca, tem que compartilhar com o próximo, mishpat, e tem que refletir de volta para Deus como uma honra ao Criador, como edut, tá? Então, você não vai ficar pensando em qual categoria é aquele mandamento que você está fazendo, não. Né? Essa categoria aí é mais para que você entenda como funciona, tá? Mas na hora da prática, você tem que praticar tudo, né? Essa é a ideia. Deixa eu ver. É isso. Bom, vou falar agora da maldição da lei, né? A gente ouve bastante sobre maldição da lei, principalmente lá quando as pessoas vêm até você para falar que a lei é maldita. Não, aquele que guarda a lei é considerado maldito. Aí eu faço a pergunta aqui que não quer calar. A lei é maldita ou a lei traz maldição? O que significa estar debaixo da lei?
Nas Escrituras, né, a gente tem a palavra Torá traduzida como lei, né? E aí, qual que é a ideia de lei? Voltando lá ao primeiro slide, né? A ideia de lei é o quê? É regras que oprimem e trazem escravidão, e se você não obedecer, você vai ser punido. Essa é a ideia da lei. E aí pensa, punido, obrigação, isso é maldição, você ficar preso a isso. Jesus veio para te libertar, né? Então agora você é livre, né? Vamos falar sobre liberdade daqui a pouco. Mas a lei é maldita? Não, a lei não é maldita, ao contrário, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom, como diz Paulo lá em Romanos. Agora, a lei traz maldição? Traz, mas para todo mundo? Não. A lei traz maldição para quem não obedece. Agora, o que, que acontece? Segundo o Novo Testamento, a gente vê que Cristo, Yeshua, veio nos livrar da maldição da lei. Né? Como que ele veio nos livrar da maldição da lei? Ele veio nos trazer o livramento da maldição da lei, porque o seu sangue faz com que haja o perdão dessa transgressão que a gente realizou. Aquilo que seria maldito em mim foi, como é que eu posso dizer, esmiuçado por causa do sangue de Cristo. Então, a lei não é maldita, mas ela pode trazer maldição. Para quem? Para quem não obedece. Tá? Quem não obedece, a lei traz maldição. E estes que não obedecem à lei, que recebem a maldição da lei, porque não obedecem, são os que estão debaixo da lei. Por isso que Paulo ele é enfático em falar, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, não estamos mais transgredindo a lei, mas estamos apoiados pela graça de Deus. Porque pela bondade de Deus, nós não veremos a maldição da lei por causa de Cristo. Então, agora a gente não transgride a lei, a gente vive em obediência. Então, quando a gente fala de debaixo da lei, a gente está conectado com a maldição da lei. Não estamos mais debaixo da maldição da lei. Estamos debaixo da graça divina, da sua bondade. E qual que é a bondade de Deus? Ter enviado Yeshua para que no madeiro ele pudesse ser como se fosse um catalisador da maldição que a lei pode trazer. Então, você desobedece, mas você tem Yeshua. Ele vai lá, você se arrepende, e aí ele vem com o seu sangue, cobre a multidão de pecados e faz com que a lei não traga maldição para você. Porque aí você vai, logicamente, se esforçar para que você possa obedecer à lei de Deus. Tá? Ficou claro aqui? Se não tiver claro, coloque nos comentários que no final da nossa aula eu vou ler e a gente conversa, tá? Sobre o assunto. Aí a gente entra... desculpa, eu ia falar uma outra coisa aqui. Anotei aqui. A questão da lei de trânsito, né? A gente gosta de falar disso, né? A lei de trânsito, ela protege a vida, né? A lei de Deus também protege a nossa vida. Agora, quando a lei é transgredida, o que pode fazer, né, a lei de trânsito? Você transgrediu a lei de trânsito. Isso pode se trazer maldição, morte. Né? Maldição aqui é um contexto de morte. Né? Pode trazer algo mal. Né? Então, é a mesma coisa. A lei está para defender sua vida. Se você rejeita isso, isso traz maldição para você. Né? Você vai acabar sofrendo problemas porque não aceitou a orientação da instrução que foi dada para você. Então, pontos aqui, Mateus 5,17, Yeshua não aboliu a lei. João 17,17, a lei é a verdade, a tua palavra é a verdade. Atos 15,21, a lei é a base de todo homem. Né? As pessoas
gostam de citar Atos 15 para falar, não preciso de lei, não, só tem 4 leis aí que eu preciso obedecer, o resto eu não preciso guardar sábado, não preciso guardar leis alimentares, só preciso guardar essas 4 aí, que é imoralidade sexual, né, que aparece lá em Atos 15, idolatria, carne sufocada e comer sangue. Então, esses 4 aí acaba entrando nessas 4 leis. Mas esquecem de ler o versículo 21, que diz o seguinte: porque Moisés é pregado nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, essas 4 leis é o básico. Tanto é que o texto fala, para aqueles que estão se aproximando de Deus. Não é para qualquer um, para aqueles que estão se aproximando. Você está na igreja há 30 anos, não é para você isso aí. Você já deveria estar guardando a lei do eterno há muito tempo, né? Eu e você. Agora, a pessoa que neófita, né, que a gente fala, né, novo na fé, entrou, e agora, o que eu faço? Esses 4 aqui você não pode fazer de jeito nenhum, porque senão a sua natureza não mudou nada, né? Então, idolatria, rejeita. Imoralidade sexual, rejeita. Carne sufocada, ou seja, isso aqui tem a ver com assassinato, né? Carne sufocada quer dizer, por exemplo, você matar um animal de forma dolorosa, né? Fazer o animal sofrer para você se beneficiar da carne desse animal, né? Então, tem a ver com assassinato, né? Então, imoralidade, idolatria, assassinato e comer sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. A alma está no sangue, né? Então, isso é importante a gente preservar. Preservar a alma, né? Preservar a alma é importante. Então, as pessoas não leem, né, o versículo 21 de Atos 15. Então, você que está aqui, essas 4 leis são básicas. E aí você vai estudando a Torá para ir entendendo e compreendendo aquilo, né, o que é a Torá, o que é a lei do eterno, para você conseguir ir guardando os mandamentos. E a lei é a base do amor. 1 João 5,3. Né, aquele que ama a Deus obedece os mandamentos. As pessoas estão falando que amam a Deus, levanta a mão no domingo, mas rejeitam a lei. Então, uma coisa não está, não pode ter uma coisa e faltar outra. Dizer que ama e desprezar a lei, então a pessoa não ama, né? Então temos que ficar espertos com isso. Legalismo. Então, o que seria o legalismo, então? Toda lei é um legalismo? Vamos ver. Legalismo é a atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo. Isso daqui é uma forma jurídica, tá? Então, olha lá. Legalismo é a atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo sem levar em conta o direito natural. Eu vou explicar para você o que é direito positivo e direito natural de uma forma simples, até porque eu não sou advogado, mas né, eu precisei estudar para falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente assim, resumidamente, o direito positivo é algo que foi criado para orientar, para organizar alguma coisa. Tá? Então, são normas e princípios aplicáveis em função de um tempo e espaço, tornando-os variáveis. Então, vou colocar isso aqui, mas isso aqui pode ser anulado em um outro lugar. Tá? Ou em uma outra questão. Por exemplo, sei lá, aqui em casa, na minha casa, na casa do Tiago, não pode, sei lá, comer na mesa usando o celular. É uma lei. Essa aí é um direito positivo. Tá? A minha regra aqui. Por quê? Na casa, sei lá, da Gi, o pessoal come sem ser na mesa, come no sofá. É um exemplo, tá? Então, assim, isso é um direito positivo, ou seja, é um princípio aplicável em função de um tempo e um espaço. Né? Talvez o uso de máscaras, né? É uma lei aí que colocaram, né, numa função de tempo e espaço. Ou seja, em determinado lugar vai precisar usar máscara durante determinado tempo, né? Enfim. E torna-se variável. Um dia pode chegar a falar assim, não precisa mais usar máscara. Pronto, acabou a lei. A lei só valeu em um determinado ponto. Isso está conectado com a lei dos homens. É uma lei que é mutável, que pode mudar.
Agora, o direito natural é uma lei que você não pode mudar. É uma lei que está lá, e você não consegue mudar porque é uma lei da natureza. Eu pegar sei lá, se eu pegar um papel e fazer um movimento, um para baixo, outro para cima, vai rasgar. Não tem como não rasgar. Isso é um direito natural. Tá? É algo que naturalmente vai acontecer e você não consegue mudar isso. Né? Ou seja, normas e princípios aplicáveis sem função de tempo e espaço. Ou seja, não importa se você está aqui, se você está na casa de fulano, se você está na sua casa, se você está na igreja, se você está no shopping. A regra funciona. Ela está aqui, lá e acolá. E não pode mudar, é imutável. Então eu vou pontuar aqui o direito natural como a lei de Deus. A lei de Deus é imutável, não muda. Tá? A lei de Deus ela é perpétua. Tá? Aí, vamos reexplicar aí. Então, o que é o legalismo? Atitude que consiste em considerar. Eu vou mudar as palavras aqui. Atitude que consiste em considerar apenas as exigências da lei dos homens, sem levar em consideração a lei de Deus. Ficou mais fácil? Ficou. Em suma, a tradição, que são leis dos homens, nunca deve sobrepor ao mandamento, a lei de Deus. Então se eu tenho uma tradição, a tradição é um direito positivo. A tradição do protestante é do católico é outro. É uma tradição. A tradição judaica também é outra. Agora, vai mudando de lugar para lugar. Agora, nós temos o mandamento. O mandamento não é uma tradição no sentido de ser um direito positivo, que pode mudar. Não, o mandamento está lá, você tem que obedecer. E ponto final. Tá? A tradição, por mais que ela seja boa, nunca deve sobrepor o mandamento. O mandamento está acima de tudo. A lei de Deus está acima da lei dos homens. É mais importante obedecer a Deus do que a homens. Está escrito lá em Atos. Né? É muito mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então, temos que tomar esse cuidado. Agora, quem não leva em consideração a lei de Deus e impõe a lei dos homens a todo custo, ele é um legalista. O legalista não vê o que o mandamento diz, vê o que a lei dos homens diz para fazer, sem considerar o que Deus diz. Então, a tradição nunca deve sobrepor o mandamento, porque se isso acontecer, você está sendo legalista. E isso aconteceu? Aconteceu. Aconteceu sim. Vou dar um exemplo para você. Então, o legalismo ele está conectado com hipocrisia, aparência e peso. Né? Quando fizeram da lei de Deus um legalismo, colocando a tradição acima do mandamento? Mateus capítulo 15. Vou ler aqui bem por cima para você, só para você entender que logo no começo do texto, Yeshua fala que aqueles fariseus estavam sendo legalistas. Olha só. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Então, uma tradição. E aí, uma tradição boa. Tradição boa, lavar a mão antes de comer é bom, né? É bom. Agora, Jesus respondeu: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição? Pois vocês dizem: honra teu pai, Deus diz, né? Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas aí eles chegam com a tradição e falam o seguinte: aquele que afirmar, né, para o seu pai e sua mãe que qualquer ajuda que eles poderiam receber de mim, de você, né, é uma oferta a Deus, uma oferta dedicada a Deus, ou seja, qualquer oferta que eu dedicar a Deus, isso é honrar pai e mãe, né? Ou seja, aí ele fala, né, não está mais obrigado a honrar pai e mãe dessa forma. Aquele que ofereceu
a oferta. Ou seja, cancelou o mandamento por causa da tradição? Negativo, isso é legalismo. E o que eles estavam fazendo aqui era um legalismo, né? Porque a tradição de Nitilat Yadayim, que é a ablução das mãos, estava acima do mandamento do Eterno, né? Então, aqui a gente tem bem claro, depois vocês leem aí Mateus capítulo 15, vai falar um pouquinho sobre essa questão de Yeshua falando, vocês colocam a tradição acima do mandamento. Isso não pode, isso é legalismo. E em Mateus capítulo 12 também, a gente tem aí uma observação lá sobre o Shabat, né? Muitos, não, porque Jesus anulou o Shabat, ali anulou o sábado ali, não precisa mais guardar sábado. Jesus foi lá e colheu no sábado. Só que tem uma questão. Essas 39 proibições, elas não estão na Torá, tá? Eles fazem, né? A tradição judaica faz o quê? Eles pegam alguns mandamentos, né, da ordem de quando estava levantando o tabernáculo, lá com Moisés, e eles usam esses mandamentos para trazer como uma proibição do Shabat. Tá? Só que tem uma coisa, o Eterno tem como prioridade isso aqui que eu coloquei, ó, Pikuach Nefesh, que é a preservação da alma, ou preservação da vida. A vida deve estar acima das tradições, óbvio. Porque o que importa para Deus? É a vida do homem, a vida do ser humano. Então, nesse caso aqui, os discípulos estavam com fome. E aí os fariseus, não interessa se eles estão com fome, eles não podem, né, colher espigas, porque isso está lá nas 39 proibições. Não está na Torá, mas está na tradição. Ou seja, Yeshua foi lá e deu o mesmo ensino. Vocês estão colocando a tradição acima do mandamento, então por isso, guardar o Shabat é o quê? É permitido curar no Shabat, é permitido tirar a ovelha do seu irmão que está dentro do poço, é você fazer o bem no Shabat, né? Então, isso é permitido no Shabat. Né? Então, as pessoas ali não estavam entendendo muito bem, né? Tornaram o sábado um legalismo, tá? O sábado um legalismo. Agora vou colocar aqui um legalismo, né? Que as pessoas adoram falar sobre o legalismo do Shabat, mas olha só, tradições são boas no seu devido lugar. Domingo é uma tradição, olha só, uma tradição religiosa, tá? Agora, domingo é uma tradição ruim? Não. Ir no domingo, ir na igreja de domingo, tudo bem, você pode ir no domingo, no sábado, na quinta, na sexta, na quarta, na segunda, você pode ir qualquer dia. Agora, a gente sabe que os cristãos, quando falam da guarda do domingo, eles falam do domingo como se fosse um mandamento de Deus. Então, estão usando uma tradição humana para sobrepor o mandamento. Que mandamento? Shabat. Shabat é um mandamento, não é uma tradição. Não é uma tradição judaica. Né? Não foi os judeus que foram lá, vamos guardar o sábado. Não, não foi. Foi o Eterno que chegou e falou, lembra-te do sábado para santificá-lo. Está lá no Decálogo, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos. Então, quando o domingo anula o mandamento, quando a pessoa que vai lá no culto lá do domingo e dentro da mente dela, ela está guardando o dia do Senhor, ela está anulando o mandamento, porque o dia do Senhor é o Shabat. Então, essa tradição vira uma má tradição. Uma má tradição. Aí que entra o pecado. Porque a pessoa está apoiando uma tradição, mas anulando o mandamento de Deus. Anular o mandamento de Deus é uma transgressão grave. Né? Então, guardar o domingo é pecado? Sim. Se você anula o Shabat, sim, com certeza. Você está anulando o mandamento. Né? Tá bom? Então, por isso que eu falo que o princípio de tudo é você entender e compreender. Você colocar com seus lábios, né, diante do Eterno, falando, o Eterno, eu sei que eu tenho que me lembrar do Shabat, que eu tenho que santificar o Shabat, que eu tenho que guardar o Shabat, me ajuda, me ensina a cada vez mais guardar, colocar o Shabat diante do Senhor, tá? Então, ó, voltando aqui o Pikuach Nefesh, né?
O Talmud, olha só que interessante, o Talmud lá em Yomá 84b diz que a pessoa pode violar o Shabat se estiver correndo algum perigo de vida. É o princípio de Pikuach Nefesh. Então, olha só, 3 coisas aí principais aí que a pessoa poderia fazer para preservar sua vida. Isso num nível extremo, tá? Não é qualquer coisinha, não. Nível extremo. Ela pode comer alguma coisa em Yom Kippur, porque em Yom Kippur se faz jejum, né? Ela pode se alimentar de animais impuros, dependendo da situação. Mas lembre-se que nem Daniel se fez valer dessa tradição aqui, né? Se fez valer do Piconefesh, porque ele estava lá e falou assim, ó, quer ver? Eu não quero me contaminar com os manjares do rei, não. Eu quero que vocês me tragam só água e legumes para eu comer. Vocês vão ver como eu vou estar melhor. Ou seja, não é uma coisa assim simples, né? De você se entregar. E violar o Shabat. Né? É permitido pelo próprio Talmud. E olha só que interessante. Então, o que Yeshua fez não foi transgredir o Shabat, foi o quê? Colocar a vida acima, dentro do mandamento e acima da tradição. Né? Então, na verdade, o que Yeshua estava transgredindo era a tradição dos legalistas, né? Na verdade. Tá bom? Então é isso. Muito bem. E aí a gente entra na questão da liberdade, né? Então, quem é quem? Quem é o escravo e quem é o livre? Escravo é aquele que está debaixo da lei do pecado. O pecado escraviza, não escraviza? Então, escravo é aquele que está debaixo da lei do pecado. E o livre é aquele que está debaixo da lei de Deus. Estamos debaixo da lei? Da lei do pecado, não, mas da lei de Deus, debaixo da lei de Deus, no sentido de estar obedecendo à lei de Deus. Estamos. É a lei de Deus que vai nos dar o parâmetro de vida. E isso vai nos trazer liberdade. E em Gálatas capítulo 4, eu vou abrir aqui, Paulo faz um contraponto muito interessante. Gálatas capítulo 4, versículo 21, desculpa, 31, diz o seguinte. Portanto, irmãos, não somos filhos, né, ele vai falar da questão de Abraão, vai falar sobre Sara e Hagar, né? Aí ele fala, versículo 30, vai. Mas o que diz a escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho livre, o filho da livre, que é Isaac, né? Ismael e Isaac. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Aí eu quero falar uma coisa interessante, que é o seguinte: o que isso quer dizer? Por que ele citou Agar e Sara aqui nesse contexto, né? Agar, escravo, Sara, livre, né? Então vamos lá. Agar era egípcia, olha só, e Sara, hebreia. Então a gente tem aqui um contraste de Egito com hebreu. O que o Egito fez com o povo hebreu? Escravizou. Escravizou. Né? Então o Egito é um lugar de escravidão. Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim significa estreito. Estreito. Egito, estreito. E hebreu vem da palavra hebraica ivrit. Né? Ficou bem redundante isso, né? Hebreu vem da palavra hebraica ivrit, que significa peregrino ou aquele que atravessa. Né? Então, olha só que interessante. Egito é um lugar estreito. Hebreu é aquele que atravessa, aquele que anda, caminha livremente. Então, a gente tem aí um paradoxo muito legal. E Mitzrayim, essa palavra em hebraico, se eu colocar ela nos caracteres em hebraico, eu vou ter também
o significado da palavra pescoço, porque o pescoço, ele é o estreito da garganta, né? Então, pescoço ou garganta, né? Que tem a ver com sufoco, né? Você sufocar, né? O estreito aqui, né? Da garganta. E peregrino tem a ver com pés. E pés tem a ver com governo, aquele que anda, né? Pés no sentido original, né? Tem a ver com malhut, que significa governo, reino, né? Então, pés, né? Aquele que anuncia as boas obras, né? Bem-aventurados são os pés que anunciam as boas obras, né? Então, pés tem a ver com governo, de você andar, de você dominar, de você estar à frente, né? De você orientar, de você estar conduzindo um povo, né? Então tem muito a ver com isso. E agora, quem é livre, né? É aquele que obedece à Torá. Por que eu sei disso? Por que fala que nós somos filhos da livre, não da escrava? Porque a livre, que é Sara era esposa de Abraão. E olha só o que diz Gênesis 26, 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ou seja, somos filhos da livre porque é a livre que obedece à Torá e não a escrava. A escrava não tem Torá. Quem tem Torá? Quem tem a lei de Deus implantada? A livre. Então, o livre é aquele que tem a lei, aquele que obedece à lei. Esse é o contraste aí que Paulo faz lá em Gálatas, que o pessoal não entende, né? Tira do contexto, vai entender com o contexto grego, romano, e acaba fazendo confusão, tá? E aí eu quero fazer um contraste aqui para a gente finalizar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse livro aqui, ó, que é o Pirkei Avot, Ética dos Pais, tá? E a carta de Tiago. Então, vou abrir aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, que diz: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E Tiago 2, 12 e 13 diz o seguinte: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse texto de Tiago, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, ele está totalmente conectado com o que está escrito aqui no Pirkei Avot, e eu vou ler para você. As tábuas são obra de Deus, e a escrita foi escrita de Deus, Harut, gravada nas tábuas. Não leia, né, quando você estiver lá em Êxodo, deixa eu só ver aqui o texto, Êxodo capítulo 32, versículo 16, que fala que a Torá foi esculpida, gravada, você não vai ler que a Torá foi gravada. Você vai ler, olha o que diz aqui, ó, não leia Harut, e sim Herut, que significa liberdade, pois não há homem livre, salvo aquele que se ocupa com o estudo da Torá. E todo aquele que se ocupa com o estudo da Torá se eleva. Olha só o que diz o Pirkei Avot, que é a ética dos pais. Exatamente o que diz Tiago. A lei da liberdade é a mesma lei que foi gravada nas tábuas. Qual é a lei que vai me julgar? É a lei das tábuas. Mas é a lei que traz liberdade. Que lei é essa?
é a obediência à lei escrita na tábua. A lei escrita, ela não tem poder de fazer nada. O que vai fazer alguma coisa é quando essa lei que está fora entra em você, essa lei gravada em pedra, entra dentro do seu coração para que você seja um homem livre. E olha só, vou ler aqui ainda o comentário. O termo gravado, harut, diferente das letras feitas de tinta, que estão separadas do pergaminho sobre o qual foram escritas, as letras gravadas em uma pedra fazem parte da pedra. O indivíduo que internaliza a Torá a ponto de se tornar um com ela é verdadeiramente livre. As letras nas tábuas foram gravadas de um extremo ao outro. Elas consistem inteiramente de uma forma. Formas, diferentes de matéria, não estão sujeitas a deterioração e manipulação. Ou seja, o que Deus escreveu nas tábuas está gravada. Ninguém pode mexer, ninguém pode anular, ninguém pode fazer nada. E aí ele vai falar sobre a liberdade. A Torá, que foi escrita na tábua, que ninguém muda, ajuda a pessoa a equilibrar seu envolvimento com o físico, de modo que não seja escravizada por ele. O desejo natural da alma é servir a Deus. Assim, se a vida da pessoa não é compatível com a Torá, ela aprisiona a alma. Somente uma vida de acordo com a Torá mantém a alma livre. A Torá será o nosso parâmetro de julgamento, pois em Yeshua temos responsabilidade dentro do povo escolhido, povo de Israel, perante o Eterno e a sua lei. Ou seja, o verdadeiro livre é aquele que obedece à lei. O escravo é aquele que tem a lei e utiliza-se da forma legalista para aprisionar a alma das pessoas com pesos que nem eles mesmos suportam. Mas eles obrigam as pessoas a passarem por determinada situação, né, por determinada obediência, somente por uma questão de tradição, por uma questão de letra e não de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui está a nossa aula de Lei, Legalismo e Liberdade. Vou encerrar a gravação aqui. E é isso. Muito obrigado aí quem está assistindo pela gravação. Vou encerrar a gravação e continuarei aqui com o pessoal que está ao vivo, tá bom? Então é isso. Aula que vem, amanhã, às 21 horas, teremos a nossa última aula e falaremos então sobre o que está aí secreto, né, oculto, aí, segredos ocultos no livro dos Salmos. Vai ser uma aula muito interessante que você não vai mais ler os Salmos da mesma forma, tá bom? Então, nos vemos amanhã, pessoal da gravação. Volte, estude de novo essa aula para que você tire todas as dúvidas possíveis. Shalom, shalom.